dessa reunião agora é o seguinte: é alinhar alguns procedimentos para a avaliação do dia 2, né? De forma que a gente consiga fazer da maneira mais tranquila, né, possível. Como vocês sabem, a avaliação do SAEGO, né, ela ocorre no dia 2, né, de outubro. E aí, dia 2 de outubro, quem faz as avaliações são as séries, né, finais, então no ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, língua portuguesa e matemática, com duração de 2 horas e 30 minutos. A nossa ideia é a seguinte, é que quando a gente inicia a avaliação, às 2 horas e 30 minutos, então, comece a contar a partir do momento que o estudante esteja com a avaliação em mãos, tá? Então, a ideia é 7 horas da manhã, por volta de 7 horas, o coordenador local, ele vai chegar à sua unidade. Então, chegando à unidade de ensino, provavelmente ele encontrará vocês na sala dos professores, e lá na sala dos professores, então, ele vai repassar alguns procedimentos, tá? Então, vai relembrar de alguns procedimentos para que vocês possam exercer da melhor maneira possível. E aí, nós temos algumas atividades. Então, só lembrando que é fundamental que vocês façam cadastro nas duas plataformas. Então, nós temos duas plataformas que eu enviei lá no grupo para vocês e creio também que os tutores tenham passado para vocês. Então, eu tenho uma plataforma lá do SICAP. Essa plataforma do SICAP, ela é administrativa, ela é para registrarmos, né, a atividade de avaliação do dia e todos os processos. Como vocês se encontram nesse processo de aplicação, então todos os envolvidos precisam estar lá cadastrados. E a segunda plataforma é a plataforma do CAED, que é a de formação. Então, essa plataforma do CAED, onde vocês fizeram o autocadastro, que vocês, então, vão ter acesso ao curso de alinhamento. Só lembrando que esse curso de alinhamento, ele tem 40 horas de duração, e essas 40 horas de duração, então, elas vão valer lá para comprovação da formação continuada, né? Então, todo mundo aí tem a... Nós precisamos, né, apresentar 40 horas de curso semestralmente, e essa formação, então, esse certificado que sai lá, né, esse atestado, ele serve para justificar essas atividades. Então, é necessário que todos vocês façam esse curso de alinhamento até o dia primeiro, porque aí depois passou a avaliação, não tem mais sentido, né? Lembrando que aqui nessa apresentação, nessa nossa reunião, vão ter vários elementos que vai servir até para vocês responderem lá a avaliação, né? São 4 módulos que tem lá, cada módulo, então, é equivalente a 10 horas, cada um com um conjunto de atividades, tá? Então, eu preciso fazer o cadastro nas duas plataformas. Depois de feito o cadastro nas duas plataformas, eu preciso realizar o curso de alinhamento. O curso de alinhamento, então, ele vai repassar todos os procedimentos detalhadamente para mim, tá? Então, uma das coisas que nós alinhamos foi o seguinte, tá? No dia da avaliação, levem caneta preta, tá? Então, caneta preta ou azul. Só que nós vamos padronizar todo mundo com caneta preta, porque todo ano que tem caneta azul, algumas pessoas utilizam caneta azul de tonalidades diferentes e isso no final, né, dá problema. Então, o que acontece? A gente usa todo mundo caneta preta, tá? E aí a gente não tem problema algum. A gente precisa que vocês estejam, né, com antecedência de no mínimo 30 minutos para o início da aplicação. Por quê? Porque nesse início a gente vai repassar alguns procedimentos importantes para a aplicação, fora, né, a entrega dos pacotes para vocês, para que vocês possam, então, se direcionar para a avaliação, tá? E aí vocês vão receber do coordenador local o pacote de teste e a lista com os nomes e datas de nascimento dos estudantes. Por que isso? Porque lá na avaliação tem um campo, né, na capa da avaliação,
tem um campo onde eles colocam o nome deles e a data de nascimento. Ah, por que essa lista de data de nascimento? Creio que não vai acontecer, né? Principalmente terceira série. Mas quando aplicávamos para o quinto ano, tínhamos, né, estudantes que não sabiam a data de nascimento. Então, por isso essa listagem, tá? Nós mandamos uma listagem para as escolas antes, constando, né, quais são os estudantes que farão a avaliação no dia. Então, a escola já tem essa listagem, tá? E aí, conferir através da etiqueta do pacote, o pacote correspondente à aplicação, né, a turma que você fará a aplicação. Isso é importante. Então, eu tenho, por exemplo, o Alan. O Alan vai aplicar a avaliação no terceiro A. Então, é importante, ao receber o pacote, verificar se de fato você está com o pacote do terceiro A, porque pode acontecer naquela correria de repente, eu pegar, né, o pacote B, pensando que é o A, e aí quando eu chego na sala de aula e abro o pacote, vou entregar, eu vou ver que não vai corresponder a nenhum dos estudantes. Só lembrando que as avaliações, elas são nominais, tá? Então, todos os estudantes que farão a avaliação têm o seu nome na avaliação, tá? Tem algumas pessoas falando que tá ruim. O que eu aconselho é o seguinte: é sair e entrar novamente, tá? Porque grande parte das pessoas falaram que o volume tá bom aqui de voz, pode ser então a sua conexão, de onde você esteja, tá? Então, verifique a etiqueta do pacote. É importante isso, para não cometermos erros. Outra coisa, os coordenadores locais, eles vão entregar para vocês a avaliação e vocês vão assinar um formulário, né? O formulário rastreamento de unidade, o FRU, onde lá está dizendo que você recebeu o pacote. Então, a partir daquele momento que você recebe o pacote e assina essa lista, você tem responsabilidade sobre esses pacotes, tá? Então, os pacotes são seus, o pacote é seu, né? De avaliação. Qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é sua. Da mesma forma que, ao devolver o pacote de avaliação, você vai também assinar o formulário de rastreamento de unidade, onde vai constar que você devolveu o pacote ao coordenador local, tá? E aí, a partir do momento que você assinou, entregou, a responsabilidade é dele, tá? Então, a gente precisa também verificar se há estudantes com deficiência, e aí, como vocês são da escola, né? Então, vocês mesmos sabem. Ah, eu vou aplicar no terceiro A. Terceiro A tem um estudante com deficiência e esse estudante vai fazer em sala extra. Então, já me organizo para que esse estudante vá fazer a avaliação em outra sala. Só lembrando uma coisa: tudo que eu retirei do pacote, ele volta para o pacote, tá? Então, quando vocês abrirem o pacote de avaliação, vocês vão ver que eu tenho testes numerados. Então, lá no pacote, ele consta quantos testes eu tenho. Então, lá no pacote, por exemplo, está dizendo que eu tenho 40 testes. Então, quando eu abro o pacote, tem que constar 40 testes. Se por acaso não constar, vocês vão entrar em contato imediatamente com o coordenador local, tá? Para que ele nos comunique e seja tomado as providências, tá? Então, sempre confere direitinho. Então, dentro do pacote vem uma ata, vem a lista de presença dos estudantes e vem os cadernos de avaliação, tá? E aí vocês precisam se responsabilizar pelo sigilo do material de aplicação. Então, esse material de aplicação, ele não deve percorrer pela escola. Então, ele tem que ficar dentro da sala. Então, você aplicou a avaliação, recolhe todo o material, nenhum material pode sair daquela sala, ok? E aí, olha só, comunicar ao professor da turma que a presença dele pode ser solicitada. No nosso caso aqui, eu acho que não é necessário, porque vocês ministram aula na unidade escolar. Então, vocês são conhecidos dos estudantes, tá? Mas se acontecesse algum caso de precisar do professor regente da turma, tá? Aí, esse professor pode ser solicitado em caso de tumulto ou algo assim, mas ele também assina o termo de sigilo e confidencialidade. Todo mundo que entrar na sala, tá? Mas no nosso caso, como é nona e terceira série, creio que esse procedimento não seja aplicável
ao nosso público, né? Desligar os dispositivos eletrônicos e mantê-los desligados. Então, uma coisa que eu peço a vocês, tá? Não fiquem mexendo no celular. WhatsApp, Instagram, outras redes sociais, tá? Por quê? Nós somos exemplos. Se o menino não vai poder usar o celular, para que que você vai usar, tá? Então, assim, não utilizem os celulares. Não fiquem sentados na carteira o tempo todo, porque é uma avaliação. Da mesma forma que lá na avaliação que vocês aplicam na escola, vocês percorrem a sala, tem todo um zelo, então nós pedimos também esse zelo nessa avaliação, tá? Então, a gente vai percorrendo as salas, verificando se os estudantes de fato estão fazendo a avaliação, tá? Porque a aplicação, ela conta muito, tá? Para o desempenho dos estudantes. Então, que ela seja bem tranquila e bem organizada. Se você tiver relógio de pulso, tá? Utilize relógio de pulso para que você controle o tempo. Ah, Luiz Carlos, eu não tenho relógio de pulso. Não tenho relógio de pulso, eu vou precisar utilizar o celular. Então, coloque o celular no cronômetro, tá? E aí, o que acontece? Utilizei o celular lá no cronômetro. Vou pegar e vou só cronometrar o tempo. Coloco no silencioso, porque o barulho perturba os estudantes. Inclusive, quando vocês recolherem os aparelhos dos estudantes, né, peça ou pedir para eles guardarem lá os materiais. Então, eu tenho professores, por exemplo, que pede aos estudantes para desligar os aparelhos e colocar, né, na mesa do professor. É uma estratégia, colocar uma etiqueta. Ou desligar o celular e colocar dentro da mochila, né? Então, peçam para desligar os celulares, tá? Organizar os estudantes em carteiras em filas, né? Então, coloque eles todos enfileirados e verificar se está em tudo em ordem para aplicação. Então, a gente só começa abrindo o pacote, distribuindo as avaliações depois que estiver tudo organizado, tá? Antes da organização, não façam isso, porque vai gerar tumulto e isso pode afetar nos procedimentos de aplicação. E aí, como eu disse para vocês, dentro desse pacote, então, eu tenho uma ata de sala que precisa ser preenchida cuidadosamente por vocês. Eu tenho a lista de presença dos estudantes e tenho os cartões resposta, tá? E aí, quando a gente for abrir esses pacotes, quem já tem experiência sabe que lá no pacote eu tenho uma parte, uma tarjeta serrilhada. Então, lá na parte serrilhada que eu vou abrir aquela parte serrilhada. Quando eu for fechar o pacote, eu tenho, quando eu abro, na contracapa assim, do pacote, ela estava fechada, aí eu fui lá, puxei aquilo lá e abri, certo? Aí depois aqui, ó, vai ter um plásticozinho. Aí esse plásticozinho que eu vou abrir e depois eu vou lacrar o pacote, tá? Esse lacre, eu até peço a vocês para que vocês façam isso na presença do coordenador local. Porque se tiver algum problema, alguma coisa, ele já resolve com você lá, tá? Então, esperem o coordenador local para que a gente possa fazer o fechamento do pacote direitinho, tá? E aí, olha só, a gente precisa ver se a quantidade de testes, como eu disse para vocês, corresponde ao que está na etiqueta. E aí tem um exemplo de etiqueta, ó. Aí aparece na etiqueta. Um de um, lista de presença e ata de sala, ou seja, uma lista de presença e uma ata de sala. 19/19, que é a quantidade de cadernos que eu tenho. Então, para essa turma em específico, eu tenho 19 cadernos de avaliação, tá? E aí, então, eu preciso ter 19 estudantes ali, né? E aí eu preciso, então, ver, contar os cadernos e conferir o quantitativo. Lembrando que eles vêm em ordem numérica, mas eles contêm os nomes dos estudantes, tá? Então, eles são nominais, tá? Todos os cadernos são nominais. Então, na hora de entregar, eu não vou entregar aleatoriamente, né? Sabendo que eles são nominais. E aí, olha só, caso os testes enviados no pacote de turma não sejam suficientes, aí a gente tem procedimentos a serem adotados, tá? E aí, se a gente não consegue atender a todos os estudantes, mesmo utilizando esses procedimentos, aí vocês vão entrar em contato com o coordenador local, tá? Porque aí nós temos uma situação de utilizar
os pacotes de reserva técnica. Ok? Aí a gente precisa passar, então, para os estudantes na hora, né, que eles têm que manter os aparelhos eletrônicos desligados, deixar sobre a carteira apenas lápis, borracha, caneta esferográfica de cor. Nesse caso, tá? Eu pedi para os gestores alinhar também caneta preta, todo mundo utilizar caneta preta para não ter problema. Observação: lá na avaliação, quem já aplicou, né, outras vezes, sabe que a avaliação eu tenho lá o cartão respostas que fica afixado ao caderno de testes. Então, eu tenho lá o caderno de testes. Aí, o que acontece? Eu tenho um cartão resposta que fica fixado, ele fica uma parte serrilhada aqui. Geralmente, os meninos ficam tentados a destacar esse cartão respostas, tá? Então, o cartão respostas, ele não é destacado. Mesmo tendo serrilhado lá, ele não vai destacar, porque se ele destacar, corre risco depois de ele entregar para vocês o caderno de avaliações, o caderno de questões, sem o cartão respostas, tá? Então, não pode, tá? Não pode destacar em hipótese alguma. Se por acaso o estudante destacou, Luiz Carlos, o que que eu faço? Então, olha, destacou, você vai pegar a parte que ele destacou e vai encaixar na parte serrilhada aqui fora, ó. Aí tem a parte serrilhada aqui no canto, aí você encaixa aqui dentro, tá? Mantendo a ordem dos cadernos, caso isso ocorra. Só que vocês vão alertar os estudantes não destacar, tá? Outra coisa é o seguinte, essa folha de respostas lá que eu vou colocar, né? O meu cartão respostas, ele não pode ser rasurado em hipótese alguma. Só que a prova, eu posso rabiscar a prova, tá? Por isso que eu posso usar lápis ou borracha, porque aqui na avaliação, eu abri a avaliação, comecei a fazer a avaliação. De repente, eu preciso fazer um cálculo. Preciso fazer um cálculo? Eu posso utilizar aqui um cantinho da prova? Posso, tá? Então, o caderno da prova ele pode ser rabiscado. O cartão respostas, não, intacto, ok? Não é permitido se ausentar definitivamente da sala até o final da aplicação. Então, o estudante não pode sair antes de todos terminarem. Daí nós temos a duração de 2 horas e 30 minutos. A nossa ideia é a seguinte, é que vocês recebam os procedimentos do coordenador local, receber os procedimentos do coordenador local, receber o pacote de avaliação, você vai para a sala de aula. Ao chegar na sala de aula, organiza a turma, organizou, passa essas orientações. Depois de passar as orientações, você vai pegar o pacote de testes, vai mostrar para eles que está totalmente lacrado. Daí vocês vão abrir o pacote de testes. Abrir o pacote de testes. O que que eu vou fazer então? Eu vou contar para ver se a quantidade equivale à etiqueta. Vi que equivale à etiqueta, beleza. Lembrando também, né, que você já tenham, né, recolhido os celulares dos meninos, né, guardado esses celulares e deixado na carteira somente lápis, borracha, caneta esferográfica de cor preta. Feito isso, eu vou chamar os alunos nominalmente, porque as provas são nominais e elas vêm em ordem. Então, eu vou lá, Ana Maria. Aí o que vai acontecer? A Ana Maria vai levantar o braço e você vai até a Ana Maria e entregar a prova em mãos. Por que você não vai pegar e chamar os meninos vindo? Porque você vai chamando, esses meninos vão levantando e cria um tumulto todo que você não vai conseguir controlar. Então, o que que a gente faz? Já orienta. À medida que eu for chamando os nomes, você levanta o braço e eu irei até a sua carteira entregar a avaliação. E essa avaliação só vai poder começar depois que eu entreguei para todos. Somente após a entrega de todos os estudantes que eu vou começar a avaliação, certo? A partir do momento que iniciou a avaliação, aí eu conto 2 horas e 30 minutos. Então, olha, aguardar a distribuição dos testes para todos iniciarem juntos.
Informar o tempo de duração da avaliação, que é de 2 horas e 30 minutos, né? Para responder o teste e ter um questionário do estudante, tá? Então, nós temos aí 3 procedimentos. Ele tem que fazer o teste, transcrever para o cartão e eu tenho um questionário socioeconômico que eles precisam responder também em 2 horas e 30 minutos. Ok? Solicitar aos estudantes que levantem a mão para entrega de cartão de respostas anexado ao caderno de teste, como eu disse para vocês. Os testes são nominais, já disse para vocês também. E aí verifica o nome do estudante, né? Certinho para você não entregar um cartão. Por exemplo, eu tenho 2 Ana Marias lá. Então é importante, né, verificar se a Ana Maria que você está entregando o caderno de testes é a Ana Maria, de fato, né, que está recebendo, né? Daí eu preciso ler o nome completo do estudante. Eu preciso solicitar os estudantes para preencher a capa do caderno de teste. Então, lá na capa do caderno de testes, eu tenho nome e data de nascimento. E eles vão colocar. E lá no cartão de respostas, na frente, né? É o que vem na frente. Lá tem os quadriculados. Esses meninos amam utilizar o quadriculado. Você vai orientar para não usarem o quadriculado, tá? Então, eu não uso o quadriculado. A única coisa que eles vão fazer, como mostra aqui, olha, no nosso slide, olha, tem um campo onde eu coloco o nome, a assinatura do estudante. É lá em cima, tá? Lá em cima no caderno na folha de resposta. Então, lá em cima na folha de respostas, eu tenho identificação e lá eu tenho um campo onde vai aparecer assinatura do estudante. Aí ele assina ali. Então, ele assina ali. Aí eu tenho aqui, né, a folha de respostas. Aí eu tenho os testes. Aí na capa do caderno de teste, eu tenho lá um campo para ele colocar o nome e a data de nascimento. Aqui, na folha de respostas, o quadriculado eu não vou usar, tá? Então, ele não pode utilizar esse quadriculado, porque ele vai utilizar, aplicador, vai utilizar em situações específicas que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Orientar para que respondam ao questionário, eles precisam responder a esse questionário do estudante, que é muito importante. Então, essa avaliação, além de mostrar qual é o conhecimento que esse estudante está saindo nessa etapa, né, que ele está concluindo, ele também me traz dados. Quem são esses estudantes? Qual é o nível socioeconômico em que eles se encontram? Até mesmo para a gente ter esse mapeamento. Qual é o impacto que esse meio, esse nível dele traz aos processos de aprendizagem? Orientar que eles escolham somente uma alternativa, né? E aí, olha só, isso aqui parece ser banal, mas não é, né? Ele tem que escrever no quadro o modelo correto de marcação e mostrar que ele tem que pintar a bolinha toda. Porque se ele fizer só um xizinho, a leitora não fará a leitura. E a leitora não fazendo a leitura, né, vai computar como se estivesse em branco, tá? Alguém colocou aqui a Damiane colocou, e se o estudante preencher o quadrado, como deve proceder? Então, olha só, a gente vai orientar para não preencher. Não preencham esse quadriculado. Ah, mas e agora? O estudante preencheu. Aí não tem muito o que fazer, tá? Mas a gente vai evitar preencher esses quadradinhos. Aí, olha só, lá na ata de sala, tá? Eu tenho lá o horário, início e término da aplicação. Então, a aplicação ela tem duração de 2 horas e 30 minutos, certo? Então, cuidado nessa marcação, porque o horário que eu coloquei, ele tem que, a partir daquele horário, contar 2 horas e 30. Então, nesse exemplo hipotético aqui, né, tá colocando que a avaliação vai começar às 7h30. Só que nós vamos, né, nos organizar para que nossa avaliação comece por volta de 8 horas da manhã, tá? 8 horas, no mais tardar, 8h30, tá? 8 horas, 8h30. Então, vamos supor que na minha unidade escolar começou 8h30. Então, se começou 8h30, então 8h30 para as 9, foi meia hora. 9 às 10, 10 às 11. Então, essa avaliação vai até 11 horas da manhã. Aí eu coloco lá 11 horas da manhã, tá? Então eu preciso colocar o tempo de 2 horas e 30 minutos de avaliação, tá? Aí vocês vão solicitar que os estudantes assinem a lista de presença. Uma coisa que eu peço a vocês, tá?
que é o seguinte, não deixar essa lista passando aleatoriamente para os meninos. Como a gente tem 2 horas e 30 minutos para ficar lá olhando a avaliação, então a gente pode fazer isso com calma. Eu posso pegar a lista de presença, passar de carteira em carteira, e aí eu faço um xizinho, parece ser bobo, mas eu, por exemplo, eu coordeno aí vários concursos, e uma coisa boba que pega nos concursos, que são pessoas adultas, né, que estão fazendo lá a avaliação, tem gente que assina na frente do nome do outro, porque não leu direito. Então, se tem o nome aqui, ó, faz um xizinho, né? Não custa nada, faz um xizinho lá na frente e fala assim, ó, assina aqui na frente do X. Aí o menino vai lá e assina na frente do X. Porque aí você garante que, de fato, o estudante assinou o nome dele, né? Porque vai que falta um estudante, aí ele assina no lugar do outro, aí isso vai gerar uma confusão. De repente, eu tenho uma prova que tem um nome e na lista de presença é outro nome, né? Que está preenchendo, tá? Então, vamos ter cuidado com isso, tá? Atentar-se para o andamento da atividade durante todo o período, né? Aquilo que eu disse para vocês, percorrer durante a sala e verificar se de fato o estudante está fazendo direitinho a avaliação, se atentar para que o estudante não realize marcações indevidas no caderno de teste ou cartão de resposta. Tem aquele estudante que quer fazer um desenho lá no cartão de respostas, né? Então a gente fica atento, porque se a gente observar isso, a gente já chama a atenção do estudante. Olha, vamos fazer a prova, isso aqui é sério. Vamos levar com seriedade. Às vezes o menino abaixa a cabeça e dorme, né? Então procurar, né? Olha, está acontecendo alguma coisa, né? Eu posso te ajudar? Você quer lavar o rosto ou algo assim para voltar a fazer a avaliação? Então, não vamos deixar esse estudante dormindo lá a avaliação toda, porque quando faltar 10 minutos, ele vai preencher de qualquer jeito e vai enviar, né? E vai entregar essa avaliação. E aí, eu tenho um trabalho que vocês todos fizeram durante o ano todo, e aí essa avaliação ela serve para a gente mensurar se de fato, né? O menino aprendeu ou não, se o que a gente precisa ajustar. Aí, se ele faz de qualquer jeito, a gente tem um diagnóstico errado. E diagnóstico errado, a gente nunca vai saber o que que a gente está, onde a gente está indo, se o nosso caminhar ele é assertivo ou não, né? Então é importante a seriedade do estudante. Ó, não sei fazer de jeito nenhum, deixa que não sabe. Mas se eu sei fazer, vamos tentar fazer aqui direitinho, né? Aí, olha só, avisar os estudantes quando estiver próximo do término da avaliação, da aplicação, né? Então, a gente não vai, por exemplo, pegar toda hora, olha, falta uma hora, olha, falta, olha. Não, a gente entrega, olha, vocês têm 2 horas e 30 minutos. Quando tiver faltando 1 hora para terminar a avaliação, aí você avisa ele, olha, falta 1 hora para terminar a avaliação. Quando tiver faltando 30 minutos para terminar a avaliação, olha, faltam 30 minutos para terminar a avaliação. Quando tiver faltando 10 minutos para avaliação, olha, faltam 10 minutos. Tá faltando 5 minutos, ó, tá faltando 5 minutos, suficiente, tá? E depois, olha, gente, acabou, infelizmente, agora eu preciso recolher as avaliações. E aí a gente faz o recolhimento, tá? E aí eu registro, né, o horário de término da avaliação. Uma coisa que eu peço a vocês também é o seguinte: quando terminar o tempo de 2 horas e 30 minutos, não peçam os meninos para ir lá entregar para você, não. Recolha de carteira em carteira. Porque você recolhendo de carteira em carteira, você garante que você está recebendo o cartão respostas e o caderno de questões, né? Então eu já vou conferindo, eu já vou pegando tudo ali, colocando, e quando eu vou pegando, eu já vou meio colocando em ordem também, em ordem numérica. Ao final, quando eu peguei o último, eu já organizei meu pacote todo, já está em ordem, eu já certifiquei que eu recebi todos. Fica mais tranquilo. E depois que eu recebi o último, aí sim eu dispenso, né? Libero lá a turma para tomar água, intervalo, enfim, o quê? Que a escola lá de vocês, né, organizou pós-avaliação, tá? Então, assim, se eu fizer esse procedimento de quando for entregar, menino levanta o braço, eu deixo lá. Na hora de coletar a assinatura dos estudantes, eu passo a lista de carteira em carteira, segurando que quem realmente está lá esteja assinando a avaliação. E ao final, eu passo em cada carteira recolhendo as avaliações, já colocando em ordem. A gente evita que perca algum caderno, perca algum cartão, alguém esquece ou algo do tipo, tá?
Então, a gente recolhe, né, esses cartões, teste tudo, verificar se todos os cartões foram devolvidos. Aí aqui, alerta, né? Então, se por acaso o estudante destacou o cartão respostas, eu não vou colocar clipes, grampo, cola, fita adesiva no instrumento de aplicação, tá? Eu pego o cartão de respostas e encaixo lá nessa parte serrilhada que foi destacada, tá? De forma que fiquem juntos, sem nada para afixar. Porque se você afixa qualquer coisa, isso pode danificar o cartão e na hora que ele for passar pela leitora, pode dar algum erro lá de leitura, tá? Por isso que é aconselhável não utilizar isso. Feito isso, nós temos algumas situações de aplicação, tá? Quais são essas situações, Luiz Carlos? Então, pode acontecer, por exemplo, de lá na minha turma, eu tenho lá 20 cadernos, vieram 20, porque lá no dia 28 de junho eu tinha 20 estudantes nessa turma. Mas alguns foram transferidos, outros faltaram, chegaram estudantes novos, e aí eu preciso me organizar, né, em relação a esse novo contexto que eu tenho. Então, o que eu faço? Quando você receber lá seu pacote de testes, esse pacote, então, se eu tenho 20 estudantes na turma, ele vai vir 22 testes. Então, eu tenho dois testes extras ali no meu pacote de avaliações, tá? Lembrando que os testes são todos nominais, esses dois não são nominais, que eu posso utilizar para estudantes que entraram depois. Aí nós temos duas situações que é a seguinte. Quando a gente fala assim que precisamos de 80% dos estudantes no dia da avaliação para que seja aferido, seja divulgado o resultado, então isso é em relação aos estudantes que constam ali do cadastro, tá? Que aí a gente está trabalhando com a margem de 85% para a gente não ter problema nenhum depois, tá? Acontece que o estudante novo que entrou para a minha unidade escolar, ele não tem o nome lá. Então, ele não conta para os 80%. Mas o que ele faz conta para a proficiência. Isso significa que, se eu tenho um estudante lá que entrou para a escola totalmente descompromissado, que nunca foi na aula e apareceu no dia, esse estudante vai derrubar seu resultado. Então, é o estudante que eu vou colocar ele para fazer a avaliação, sendo que eu sei que ele não vai fazer com seriedade? Claro que não, porque é meu resultado. É a minha aula que eu ministrei o ano todo. Eu ralei o ano todo lá, ministrando aula de matemática, língua portuguesa. De repente chega um menino que não quer nada, eu vou colocar ele para fazer a prova? Claro que não, né, gente? Eu tenho estudante super compromissado. Esse menino chegou depois, olha, ele é ótimo. Então, esse menino eu posso acrescentar na avaliação. E aí eu tenho dois testes extra. E esses testes extras, eles não têm nome. Aí que vai entrar o quadriculado, porque lá no teste extra, você vai usar a parte quadriculada e inserir o nome desse estudante lá no caderno de testes. E lá na lista de frequência, eu também tenho os dois seriais. Cada caderno de teste tem um número, tem um serial. Aí eu preciso ter o cuidado de se eu utilizei o caderno lá para Maria, o caderno de serial 001, tá? Uma suposição. Então, lá na lista de presença, o 001, eu tenho que colocar o nome da Maria. O João utilizou o sequencial 002. Então, eu vou lá na prova, no quadriculado, coloco o nome dele lá no quadriculado, tá? Lá na lista de presença, eu coloco o nome dele completo no serial equivalente ao caderno dele, que nesse caso aqui meu seria o 002, tá? Então, se eu tenho dois estudantes extra na sala, eu utilizo os dois testes extras que vêm dentro do pacote. Ah, Luiz Carlos, mas mesmo assim ainda tem mais menino lá dentro, né? Então, eu tenho outros procedimentos a serem feitos. O que que a gente faz? Primeiro, eu utilizo os cadernos extra. Em segundo lugar, eu utilizo de estudantes transferidos. Terceiro lugar, eu utilizo de estudantes ausentes.
Em quarto lugar, se acontecer, eu posso pegar um caderno teste da mesma série de outra sala. Em quinto lugar, eu utilizo reserva técnica, tá? Então, a gente tem esses recursos para serem utilizados no dia, tá? Lembrando que eu tenho que registrar todas as ocorrências em ata de sala, tá? Então, tudo que aconteceu. Se eu utilizei dois cadernos teste, então lá na ata de sala eu vou colocar que foram utilizados dois cadernos extra, tá? De teste. Se eu utilizei a reserva técnica, foi utilizada a reserva técnica na ata, tá? Então, você deve registrar tudo ali em ata. Então, a reserva técnica vai ser encaminhada à escola somente solicitação prévia do coordenador de polo. Então, assim, ó, nós temos a listagem. Se por acaso sua escola precisar, a gente vai mandar com antecedência, tá? É o gestor que vai dizer se vai precisar ou não. A distribuição do caderno de teste extra, ela deve seguir a ordem alfabética. Então, eu tenho Ana, Beatriz e João. Então, quem vai ficar com os cadernos extra é a Ana e a Beatriz, tá? Então, é na sequência. Não havendo testes disponíveis, os estudantes devem ser encaminhados para uma atividade pedagógica. Então, esgotou tudo, não tem teste, ele pode ser encaminhado para uma outra atividade. É o que acontece com os estudantes com necessidades especiais. Então, tem um estudante que na hora pode ficar nervoso lá com necessidade especial e ele não consiga fazer o teste. Mas eu preciso que esse estudante assine a lista de presença para contar o quórum. Então, o que eu posso fazer? Ele assina a lista de presença, ele assina o caderno de teste. E lá no teste eu marco o campo que o estudante deixou a prova em branco. Lá tem campos, né? Então, eu marco lá a bolinha, o estudante deixou a prova em branco. Daí, ele é encaminhado para outra atividade. Então, eu vou ter o quantitativo de estudante que eu preciso, só que ele não consegue fazer a avaliação, ele faz uma outra coisa, tá? Então, isso é possível. Se eu tenho na minha sala um estudante com necessidades especiais, que ele consegue fazer a prova, mas ele faz a prova em outro ambiente, então, tiro a prova, entrego para o profissional de apoio, o profissional de apoio aplica a prova para ele em outra sala. Ao final, ele traz de volta essa avaliação, ela deve voltar com as suas, tá? Dentro do pacote. E aí, lá na ata, você indica que o estudante, a Beatriz, que tem necessidades especiais, fez a prova na sala extra, tá? Então, você registra lá em ata. Aí, olha só será permitida a utilização de caderno teste de uma turma em outra se as turmas forem da mesma etapa de ensino, da mesma escola, do mesmo turno, né? Então, se eu tenho nono ano, aí sim. Mas eu não vou pegar, claro, né, o nono ano e utilizar na terceira série. Aí, olha só, a primeira coisa, né, que eu disse para vocês, cadernos extras. Então, caderno extra, o que que eu faço? Então, lá no caderno de resposta, eu coloco o nome no quadriculado e a data de nascimento, tá? E aí, lá na lista de presença, eu acrescento o nome da pessoa lá no final. Então, não vai ter o nome? Vocês coloquem, tá? De forma legível o nome e o estudante assina na frente. Utilizei os dois cadernos, Luiz Carlos. E agora? Outra alternativa, tá? Eu posso pegar um estudante que foi transferido para outra unidade escolar. Nesse caso, o que acontece? Aí eu preciso, lá na prova, do quadriculado, coloco o nome do estudante que está fazendo a prova, tá? Aí lá em cima tem uns campos, aí eu vou marcar o estudante, né? O cartão resposta utilizado por outro estudante, porque eu já sei que não é o estudante que está que tá o nome impresso, e sim aquele que eu acrescentei. E lá na lista de presença, o que que vocês vão fazer? Na lista de presença, você risca o nome do estudante que foi transferido, coloca o nome do estudante que está fazendo o teste. E lá nos campos, você vai marcar transferido, pinta a bolinha transferido e pinta a bolinha inserido. Significa que o estudante que eu risquei foi transferido e o estudante que está fazendo a avaliação ele foi inserido no lugar desse outro, tá? Então é importante esses procedimentos. Lá no caderno de testes, repetindo, eu vou marcar lá o campo, tá? Cartão de teste respondido por outro estudante. Tem várias opções lá na lateral.
Vou colocar no quadriculado o nome do estudante completo e a data de nascimento. Por isso que os outros não podem fazer isso, entende? Porque é um campo seu. Você vai utilizar de acordo com a necessidade. E na lista de frequência, eu risco o nome do estudante transferido, coloco o nome do estudante que fará o teste. Lá nas bolinhas, nos campos, tá? Eu vou pintar transferido e vou pintar inserido. E aí o estudante assina na frente do nome dele, tá? E faz o teste normalmente. Pode acontecer também, aí olha só, eu utilizei 2 testes extra, depois utilizei teste de estudante transferido. Vamos supor que eu ainda tenha estudante querendo fazer a prova. Nessa turma entrou muita gente nova depois. Aí eu tenho a terceira alternativa, que é o teste de estudante ausente. Aí lá na prova, eu vou marcar também, ó, cartão utilizado por outro estudante, coloco o nome do estudante, data de nascimento nos quadriculados, certo? Indicando que é esse estudante que fez a avaliação. E lá na lista de frequência, eu vou fazer o seguinte: eu risco o nome desse estudante, coloco o nome de quem vai fazer a avaliação, só que nesse caso agora eu vou pintar ausente e inserido. Aqui eu estou dizendo que o estudante que estava com o nome que eu risquei, ele foi ausente. E o que eu coloquei o nome na frente, ele foi inserido. Ele assina a lista normalmente, tá? E faz a avaliação, ok? Aí eu posso ter também um caderno teste lá, né? Utilizado por outra turma. Nunca aconteceu isso, mas pode acontecer. Se acontecer nesse caso, o que que eu faço? Eu peguei um caderno extra lá, eu estou no terceiro A, eu peguei do terceiro B. Então, olha só, o professor do terceiro B tem que colocar em ata que foi cedido um caderno extra para a turma terceiro A. E o pessoal do terceiro A vai colocar, né? O aplicador do terceiro A. Foi utilizado um caderno extra da turma B, tá? Então eu tenho que constar isso nas duas atas. De onde saiu o caderno, de onde entrou o caderno. E aí eu coloco o nome do estudante, data de nascimento, tá? E aí, lá no final da lista de frequência, eu acrescento o número dessa prova. Então, as provas lá em cima tem um sequencial. Eu coloco esse sequencial lá do cartão na lista de presença e acrescento o nome do estudante. Então, acrescento o nome do estudante e aí eu posso marcar inserido, tá? Porque eu estou inserindo ele e ele assina a lista de presença, tá? Normalmente. Terminou a prova dele vai vir, vai ficar dentro do seu pacote que você recebeu, porque você está recebendo de outra turma. E a outra turma já deu baixa nesse caderno, então não vai ter problema depois, né, de sumiu um caderno. Não sumiu, ele foi, né, passou de uma sala para outra e consta isso tudo em atas, tá? Eu posso também utilizar reserva técnica. No caso de reserva técnica, vem um pacote, só que esse pacote de reserva técnica a gente nunca usou, tá? É um pacote que vem uma ata, vem uma lista de presença, vem todos os instrumentos de novo. Então você vai precisar colocar o nome do estudante na lista de frequência, fazer uma ata específica, colocando que foi utilizado um caderno, né, para tal aluno, o caderno do estudante, colocar os dados dele, nome, data de nascimento, tá? Quando ele fizer a avaliação, aí o que acontece? Eu utilizei o pacote extra, coloco lá dentro do pacote extra e devolvo esse pacote extra. Aí eu tenho que colocar lá a minha identificação no pacote extra, tá? Tudo direitinho. Não aconteceu até hoje usar pacote extra, mesmo porque, olha, eu tenho duas extras, eu tenho mais do transferido, mais do ausente, mais da outra turma, né? Então, é suficiente, tá? Se o estudante está presente, deixou o cartão respostas em branco, aí você deve, então, marcar lá no cartão resposta, cartão resposta de estudante presente que não respondeu ao teste. Pode acontecer, por exemplo, com um estudante especial que não consegue fazer a prova. Aí eu posso marcar isso lá, tá?
E aí, lá na lista de presença, eu coloco presente para ele. Porque eu preciso desse quantitativo para ser divulgado, né, o resultado da minha unidade escolar. Pode acontecer, por exemplo, de minha prova vir danificada. De repente, parte da prova não está legível ou algo assim. Então, aí a gente, ou o cartão resposta vier com problema, aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e indicar isso, tá? Então, lá no cartão resposta, eu vou colocar cartão respostas anulado. E aí, se eu utilizei um outro cartão com o estudante, eu faço aqueles mesmos procedimentos. Então, eu posso usar um caderno extra e colocar, tá? Indicando tudo e registrando em ata isso, tá? E aí, lá no caderno do estudante que teve problema gráfico ou algo assim, aí eu vou escrever anulado na frente da assinatura do estudante, tá? O caderno que ele for responder, por exemplo, ele pegou um extra, eu coloco o nome dele lá embaixo, no sequencial do caderno extra, e ele assina normalmente, tá? Até hoje nós não tivemos cadernos com erros gráficos, então isso ainda não aconteceu. Se eu usar a reserva técnica é um pacote extra, como eu disse para vocês, aí eu preciso colocar o nome do estudante no quadriculado, é a data de nascimento. Na lista de presença, eu preciso colocar o nome desse estudante e marcar inserido, escrever o nome completo do estudante, né? E aí eu tenho que informar todos os dados, né? No formulário de utilização de reserva técnica, que vem lá dentro do pacote de reserva técnica, tá? Lá tem estudantes a mais do que o previsto na turma. Se faltar algum pacote, aí eu utilizo reserva técnica. No nosso caso, nunca faltou pacotes extra, tá? Mas se faltasse, era o que a gente podia fazer. Aí eu não posso utilizar aqui, ó, o mesmo pacote de reserva técnica para mais de uma turma. Geralmente esses pacotes de reserva técnica, eles vêm lá 5 cadernos. Ah, eu precisei de 2. Eu não posso usar o restante em outra turma, tá? É um pacote de reserva técnica por turma, se for necessário, tá? Creio que não seja necessário, mas se for, você já tem então conhecimento, tá? Eles devem ser devolvidos no próprio pacote de reserva e não no pacote turbo. É o que eu disse para você, que saiu do pacote volta para o mesmo pacote, tá? Com exceção da prova que eu peguei lá na outra turma, que deu baixa lá na ata, eu registrei na minha ata, esse vem a mais. Mas reserva técnica, saiu daquele pacote de reserva técnica, volta para o pacote de reserva técnica, tá? Todos os instrumentos, ó, cartão resposta, lista de presença, ata de sala, formulário de utilização de reserva técnica dos pacotes, né, devem ser todos preenchidos, tá? Se você utilizar, eles vêm todos em branco e precisa colocar o nome, os nomes, enfim, identificação em tudo, tá? Se as informações desses documentos não forem preenchidas ou forem preenchidas incorretamente, né? Aí não vai ser, né? Olha só, os resultados para a turma avaliada poderão ser invalidados. Então não vai levar em consideração aqueles cartões resposta, aí você fez esse sacrifício todo e nem vai ser lido, nem vai ser computado para a turma. Entreguei, organizei, começaram a fazer a prova, tudo tranquilo. Passei nas carteiras, coletei assinatura, né? Ah, o estudante ali quer entregar a prova antes. Não vai, ele só vai entregar depois, ele vai ficar lá com um caderninho. Se ele quiser, abaixa a cabeça depois de ter feito e preenchido tudo. E aguardo todo mundo, tá? E aí, olha só, eu preciso então informar todos os dados solicitados na lista de presença. Tá? A lista de presença ela tem que estar toda completinha, tá? A estudante faltou, eu tenho que marcar lá, ausente, né? Todas aquelas marcações que eu falei para vocês. Se as assinaturas, coletar todas as assinaturas dos estudantes, né? Certificar que todo mundo que recebeu a prova assinou a lista de frequência. A ata de sala, ela é importante ser totalmente preenchida, cuidado com rasuras, tem muita gente que faz rasura, tem alguns aplicadores que até levam lápis, aí faz bem clarinho lá de lápis, à medida que vai transcorrendo a avaliação, depois só confirma e passa a caneta por cima. É uma estratégia, né? Mas a gente não pode rasurar a ata, tá?
Esse instrumento ele é importante. Destacar o comprovante de aplicação, isso é importante. Lá embaixo tem um comprovante de aplicação, ele que vai dizer que você realizou a aplicação da avaliação, tá? Então, eu destaco esse comprovante. Por quê? Porque o coordenador local vai assinar, tá? Testificando que você participou dessa avaliação. A ata de sala deve ser devolvida no pacote de teste junto com os demais instrumentos, porque ela veio lá no pacote, volta com o pacote, tá? Por isso que eu digo a vocês, quando forem fechar esse pacote, aguardem o coordenador local para fechar com vocês e conferir tudo direitinho, para não ter problema algum, tá? Lembrando que lá no pacote de sala tem uma identificação do nome de vocês, então vocês têm que colocar o nome de vocês, CPF e telefone, tá? Que é pedido lá no pacote. Caso aconteça alguma coisa, esclarecimento, aí vocês, não, telefone, desculpa, não tem, é nome e CPF, que mostra aqui na etiqueta, tá? Então, olha só, eu coloco o nome e coloco o meu CPF lá, né, na etiqueta do pacote de testes, tá? E aí, olha, eu tenho que lacrar esse pacote dentro da sala de aula. Isso significa que eu vou precisar ter um pouquinho de paciência para o coordenador local chegar até a minha sala e fazer esse procedimento comigo, tá? E eu devolvo o pacote de testes lacrado, né? Aí eu vou solicitar que ele assine esse comprovante, como eu disse para vocês, tem que destacar da ata a parte de baixo que fica com vocês, tá? E aí, enviar uma foto do comprovante de aplicação via do aplicador para o seu coordenador, tá? Não vai ser preciso, porque os coordenadores locais, eles vão fazer isso com vocês, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, tem o chat, né, do CAES. Só que esse chat é chatinho. Demora, é complicado, mas tem funcionado, tá? E qualquer coisa, tem o coordenador local. Vocês têm o tutor para dar suporte para vocês e tem nós aqui da regional, tá? Então vocês podem entrar em contato conosco até o dia da aplicação. Tem um grupo de WhatsApp, tá? Então, o grupo de WhatsApp eu fechei para passar algumas informações, depois a gente abre na véspera e aí a gente tira as dúvidas de vocês, tá? No mais, eu desejo uma boa avaliação para nós. Eu vou terminar a gravação agora. Então, parei a gravação.